Olá, pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui com a Mariana Lopes. A Mariana é especialista em RH, ela é criadora do programa PROAR, né? Que é o programa de auxílio na recolocação, que já ajudou mais de 400 pessoas, né? Tanto brasileiros quanto portugueses. Conta um pouquinho. Primeiramente, obrigada por estar aqui. E conta um pouquinho para a Sim, eu, gente, então, sim, eu que desse agradeço, programa. né? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer aí a gente colocar aí em dia a nossa parceria, né? E a gente atualizar todas as pessoas, poder ajudar todo mundo que quer vir para Portugal, né? E entender um pouco como está o mercado. Sim, o PROAR é o programa de auxílio na recolocação, né? Eu atuo Brasil, ou seja, quem está no Brasil e quer uma recolocação no Brasil, mas também pessoas que estão no Brasil e querem vir para Portugal, e também quem está aqui em Portugal e quer emprego em Portugal, Isso é né? legal. Então, tem esses três tipos, né, de público. Sim, ótimo. É o meu público, mais claro, quem quer vir para Portugal e morando em Portugal já, o que é maravilhoso, Exato, né? Porque as pessoas ficam com esse exato. medo de procurar emprego, de encontrar emprego em Portugal. E como é para um brasileiro encontrar É. emprego? E eu Ou, acredito que deve ter alguma questão sobre isso, né? De com pessoas que certeza, com certeza. eu Porque estou no muitas Brasil, essa é uma das grandes perguntas, né? A pessoa está no Brasil, será que eu consigo dar aqui emprego ou não? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Exatamente. Até vou começar com as perguntas, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, né? Porque eu vou trazer mais a Claro. Mariana aqui, gente. Ela também está lá dentro do curso Viver Melhor em Portugal. Ela também ajuda os alunos do curso com lives, né? Com lives. E agora a próxima turma, com certeza, ela também vai estar lá, além de clientes meus também, que procuraram a Mariana para conseguir isso, se recolocar também na carreira, para também entender o que é preciso ser feito para ter sucesso e emprego aqui em Portugal, né? Então, vamos lá, então, com o primeiro, que é mais ou menos isso. Os portugueses contratam brasileiros que ainda não moram em Portugal, estão no Brasil. Contratam, mas são raros. Então, a gente nunca pode dizer nunca, né? 100% não. Mas é claro que você estando em Portugal, a probabilidade é 98%, né? Então, tem chance? Tem. Desde que a sua área talvez for muito específica e o mercado daqui busque um profissional com o seu expertise e que talvez não encontrem aqui, e aí pode ser que ele queira você e ele vai fazer de tudo para te trazer aqui, né? Pagar até a sua mudança, É isso. né? Mas como o mercado está bem saturado, a gente tem bons profissionais que estão desempregados, então acho que essa porcentagem de conseguir um emprego estando no Brasil reduz bastante. É isso. Existe, porém não é assim tão fácil. Tem que ter bastante trabalho por trás, talvez uma E área mais depende da específica. cidade, e depende da Ah, cidade. Se é. pega Lisboa ou Porto, né? De repente Lisboa é uma cidade maior, com mais oportunidades, e Porto é uma cidade menor, então as probabilidades vão ser menores. Então também depende muito da cidade, é uma coisa que acho que a Mariane fala, né? Você fala Ah, bastante também no seu canal sobre a questão das cidades. é isso. E agora, vamos para uma próxima. Jovens de 18 anos e sem experiência conseguem arrumar emprego em Portugal? Então, quer dizer, quer vir bem novinho, ou quer estudar muitas vezes, tá vendo Sim, também? E vem estudar uma universidade, e aí quer trabalhar e fica com aquele medo. Será que eu vou conseguir logo? Porque eu estou concorrendo com portugueses e outros nacionais sim, europeus, né? Então, como é que sim. é? Então, consegue ser jovem e não, mesmo não tendo experiência, né? Então, assim, mas depende de qual área, né? Se quer uma área, mesmo não tendo experiência, uma área mais específica, com uma graduação, um curso mais especializado, pode ser que aí seja difícil. Agora, se topa qualquer trabalho, né? Certamente que a gente chama de trabalhos operacionais, certamente vai encontrar, porque tem bastante área aqui que contrata mesmo sem experiência, né? Ou em bares, em restaurantes, né? Isso. Então, assim, em fábricas. É, Então tem essa. Lógico que pedem com experiência, mas tem vagas que a gente encontra também que não a experiência não conta muito. e aí, vamos partir para essa aqui, que até vou pular uma, que depois eu faço, que é quais os empregos com maior demanda? Qual o mais fácil para conseguir? Depende, assim, as áreas que mais contratam e que pagam melhor é a área de engenharia e TI, né? Então, a área da informática. Então, se você é um profissional da área de tecnologia da informação, talvez você possa escolher qual Isso é empresa e ótimo. qual É oportunidade bom. você quer, Uhum. né?
porque eles vão te querer, né? Depende mais de uma empresa. Agora, se você não está dentro dessas duas áreas, realmente precisa ralar aí para conseguir a oportunidade. Então, sim, essas são as duas áreas que mais procuram profissionais, exatamente. TI, né? TI é muito bom, as pessoas que se e eu escuto muito as pessoas, não, eu vou para Portugal, eu faço qualquer coisa, tá, mas o qualquer coisa, muitas das vezes exige essa experiência, e talvez você não tenha essa experiência. Então, eu tenho uma cliente, por exemplo, ela é da área até de recursos humanos, né? Olha. Que ela não tem nenhuma experiência em nenhum outro segmento. Ela não consegue emprego, qualquer emprego. Ela não consegue. É muito importante. Né? Porque ela não consegue, porque ela não tem experiência com qualquer outra coisa. E na área dela, ela não tem vaga em aberto, enfim, mas... então, sim, é isso. tentar em outros lados, mas não consegue por não ter essa experiência. Talvez eles peguem um currículo, depois você vai falar mais sobre currículos e assim, mas sim, talvez olham, né, e veem que tem outras pessoas talvez com experiência naquela área. Exatamente. Nem se for pouca, mas tem alguma experiência e realmente essa pessoa vai sair na frente de você. Porque as pessoas pensam de repente, eu nunca fiz isso, mas eu topo tudo, porque eu recebo muitas mensagens assim, né? As pessoas estão para trabalhar. Porque também tem muita gente desempregada, né? Igual no Brasil. Então, assim, tem muita gente desempregada e que está aqui e que tem até uma qualificação ou outra, né? Então, também tem muita gente que está topando qualquer coisa, só que essas pessoas estão topando qualquer coisa, às vezes tem alguma experiência já em algum desses segmentos. Eu acho que com a pandemia também isso dificultou, né? Dificultou bastante. Eu gosto de alertar para as pessoas que estão chegando agora em Portugal e vão chegar, acho que ano que vem ainda vai estar um pouco assim, né? Não sei, temos que ter fé que não, mas as pessoas vão ter que encontrar um cenário diferente do que era, que a gente falava antes, que até era mais fácil. Eu estou sempre agora batendo nessa tecla para trazerem mais dinheiro por causa do financeiro, porque talvez não seja tão fácil encontrar logo um emprego, porque tem outras pessoas portugueses, né, próprios portugueses com experiências desempregados. Essa seguidora fez uma pergunta. A minha experiência no Brasil, ela tem medo de não ser reconhecida em Portugal. Ela falou que a área dela, que é a área de administração da saúde. Então, ela tem medo da experiência dela não ser reconhecida em Portugal. Isso acontece? Uma das coisas que ela pode fazer é procurar emprego nessa área dela, com a experiência que ela tem, né? Então, eu não conheço o currículo a fundo, é difícil dizer, mas uma dica é que ela procure, então, vagas aqui em Portugal com essa experiência que ela tem, e aí ela vai perceber se estão abrindo, se abre vaga ou não, né? Então, acho que esse é um caminho aí para essa seguidora. É um teste, né, já, assim, tentar... Exatamente, ela vê como é que tá a área dela, não só nesse caso, como todos os outros, né? Mas será que minha área está contratando? Ué, procure vagas para ver se está realmente contratando, né? Agora, se ela trabalha na área da saúde, né, e é uma experiência um pouco mais específica, é uma experiência interessante e que talvez aqui, até por conta dessa pandemia, acho que as funções hospitalares também aumentaram, né, a questão de oportunidades. Sim. Talvez seja interessante a experiência que ela tem no Brasil, algum hospital aqui, né, alguma clínica, uma instituição, enfim, queira, né, e que não encontre aquele profissional, talvez seja interessante, talvez ela tenha essa oportunidade, né? Como também, às vezes, tem muitos profissionais também da área de saúde que estão aqui desempregados. Então, eu sugiro que ela procure exatamente a função dela na rede, até no próprio LinkedIn, né? Para ver como é que tá, se tem, qual que é o cargo que usam para as especialidades que ela tem, né? Se está abrindo vaga, não está abrindo vaga. Então, é uma forma também de acompanhar. Porque muita gente pergunta isso, tem oferta de emprego para essa área? Para essa? E você acha então interessante as pessoas que já sabem a cidade que vão morar, porque muita gente já sabe, já tem essa noção, pelo menos pensam em 2 e 3, estão assim em dúvida, verem quais são as maiores ofertas de emprego e se tem oferta nessa área, né? Porque não adianta, não adianta querer morar em Leiria e querer trabalhar numa coisa que Leiria não tem muita oferta, não tem muito. Você vai se frustrar, de repente, se você quiser realmente. Aí terá que ir em cidades maiores, como você falou. Lisboa sempre é uma opção para quem quer mesmo aquela área específica, né? Sim, exatamente. E agora você falou nisso em ofertas, assim, é nos sites, né? Nos sites, que aqui até tem uma pergunta sobre sites. Até essa seguidora perguntou se é por currículo, se faz prova, como é que é o procedimento para se candidatar às vagas, desde o início. Então, você vai no site
Gente, é igual o Brasil. As pessoas Né? têm Você medo, né? vai no site, não é nada de outro mundo, né? Então é outro país só, né? Você vai como qualquer outro lugar do mundo, você vai no site das empresas, né? Você procura as agências online, né? De cadastro de currículo, como se fosse uma Cato, um Vagas.com, que é do Brasil, né? Que tenha, claro, isso é diferente, tem as daqui, né? A pessoa se cadastra, preenche os formulários e pronto, se candidata às vagas. Em relação a provas, o Brasil é mais comum isso, as empresas mandarem provas para dar uma peneirada nos candidatos, dar uma selecionada para o que realmente eles vão ali querer entrevistar, né, ou fazer uma ligação para fazer uma triagem. Aqui não é tão comum, né? Então, normalmente você manda o currículo, se for selecionado, vão te ligar. Né? Então, senão também não te dão muito retorno. Isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito aqui em Portugal, e eu acho que no Brasil também acontece, só que em uma escala um pouco menor, é a falta de retorno, feedback para candidato que nem sequer foi selecionado. Né? Então é comum, muita gente fala, mas eu mando, e ninguém responde. Não se surpreenda, é comum, é Exato. errado, mas né, o respeito ao candidato, mas acontece. Né? Acontece aqui também, no Brasil acontece aqui também. Mas as pessoas têm que saber que podem Sim. encontrar, né, Sim, esse tipo de o cenário cadastro também. é o mesmo, cadastra, manda o currículo, entra no site também da empresa, tem lá um formulário, se cadastra, ou é um e-mail que você manda o teu currículo, não tem mistério, Tem muito gente. mistério. E Não. aí, então, passo para outra pergunta, que é logo, como saber que tipo de currículo enviar? E aí que as pessoas falam, tá bom, então vou ter que mandar um currículo. Então, como saber que tipo, como, quando? O que Sim, você recomenda? sim. O que tem, quem está no Brasil tem como um norte, é o Europass, né? E eu adianto que, assim, Europass, ele não é tão mais bem visto, né? O que denota o quê? Que candidato, às vezes, é um pouco desatualizado, porque, claro, tem alguns itens do currículo que do Brasil a gente não coloca. Tem, por exemplo, foto. Foto é uma coisa que não se usa no currículo no Brasil, não é tão bem visto. Aqui é, né, super bem visto na Europa. Né? Então, assim, tem alguns subtítulos, desculpa, do currículo que no Brasil a gente não valoriza como recrutador e aqui se valoriza. Mas a questão de formato, eu aconselharia ter o Europass, porque algumas empresas mais conservadoras às vezes pedem, olha, eu quero o teu currículo em Europass. Então, acho que você tem que ter. Bom, Mas para disparar e mandar, e normalmente sem ser Europass, você tem que só realmente seguir os subtítulos exato. Não pode né? fugir E muito do você pode padrão pegar do até como exato, o padrão tem que ser, mas a questão de formatação pode ser bem diferente do Europass, que é um formulário, né? Meio feio assim e é, tal. é engraçado, porque depois que eu te conheci é que eu fiquei sabendo disso tudo, gente. Mas é verdade, porque É, tanto eu achava só que era Europass, e depois não. Nada como a gente, né, tem uma parceria boa aí com profissionais ótimos, que realmente ela me deu assim uma aula, e eu enxerguei, nossa, como que realmente as pessoas erram e depois não conseguem trabalho por isso também. Às vezes Então, são detalhes, né? Como eu falo, detalhes. procurar emprego no programa que eu tenho no ProAR, que é o programa de auxílio na recolocação, tanto para o Brasil, quanto Brasil, Portugal. Eu falo que assim, procurar emprego é um jogo de quebra-cabeça. Cada pecinha é importante. Uma das pecinhas é o currículo, só que lá não é só, né? Tem outra pecinha que é o LinkedIn, tem outra É, pecinha que é você estar preparado para entrevista, tem outra pecinha que é assim, a sua rede network. Então, assim, tem uma série de pecinhas que elas precisam estar todas bem encaixadinhas para realmente dar certo, né? não é só uma Então, e coisa as e pessoas outra. acham que às vezes é só uma, eu só vou me dedicar ao ter o currículo perfeito, tá, mas e o resto, né? E às vezes nem tá perfeito, às vezes fez o currículo, acha que tá bom e nem tá bom, É, porque, né, tem todo. porque não é a formatação, né? A formatação importante tem que estar clean, não pode estar poluído, mas ao mesmo tempo, a maior questão é o como que você conta a sua história no currículo, né? E que é aí que as pessoas perdem muito, porque elas não colocam as palavras-chave, né? Porque não são da área mesmo de É RH, né? isso, Não não são sabe. especialistas, né? Então, formatação, essas coisas você pega de monte na internet gratuito, mas o como escrever que é o grande segredo. Exatamente. Ótimo. E aí você falou, você tocou num tópico de entrevista, né? Tem aqui uma pergunta.
como fazer entrevistas de emprego em Portugal? Como se comportar? O que mais a empresa procura? As pessoas têm tanto medo, elas falam, Maria, será que eu vou entender o que eles vão falar? Tenho medo, se eu no Brasil já tenho medo, imagina em Portugal, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa que eu falei, não é outro mundo, é só outro país. É isso. Claro que a questão da linguagem, né, o idioma, é o mesmo, tal, mas o que eu aconselho? Né? Nós, quando a gente chega aqui em Portugal, eu tive até uma certa dificuldade no início, porque às vezes quando eles falam muito rápido e você não entende, às vezes até a entonação, até uma outra palavra, né, uma gíria, alguma coisa que é específica daqui, e eu tinha às vezes dificuldade de entender o que a pessoa estava falando. Então, primeiro, eu aconselho a pessoa que está no Brasil, quer vir para cá, para Portugal, que ela escute coisas em português, que ela comece a interagir, que nem como se fosse inglês, né? Mas que ela se interaja melhor com o idioma, não fica assim, eu tô tranquilo, o português é igual. Não, é outro idioma. Mas ainda bem que você está falando isso, boa, é isso mesmo. Não é, então assim, talvez uma dica seja essa, procurar realmente escutar coisas, qualquer coisa, em português de Portugal, né? Para ir para o ouvido e acostumando isso. Em relação à entrevista, é a mesma coisa aqui no Brasil. Como que você tem que se preparar para uma entrevista? Né? Então, não é nada de outro mundo. Né? Então, você tem que saber contar a sua história. A mesma coisa do currículo. Como que eu conto a minha história escrita e como eu conto a minha história numa entrevista de emprego, né? Seja virtual ou presencial. Eu tenho que saber falar das minhas conquistas, de quem eu sou, né? E eu como, né? Esse é o como. Eu achei engraçado porque quando a gente você fez a live para os alunos do curso, você falou mesmo do autoconhecimento, né? De ter o autoconhecimento. E tem tudo a ver com o que você está falando agora. Você tem que se conhecer. Se você não se conhece... E esse é um dos módulos do nosso programa, porque a gente tem um módulo dessa questão das questões emocionais, né, que envolve as pessoas têm medos de vir, não só que o medo desse novo, né, mas como que a pessoa vai me entrevistar, a pessoa já fica nervosa e, né, as emoções dominam. Então a gente tem um módulo que fala um pouco sobre essa coisa da inteligência emocional e do autoconhecimento, que é o quê? Quais são minhas forças, né, quais são meus defeitos, minhas oportunidades aí de melhoria, minhas coisas, né? Como que eu falo isso numa entrevista? Porque se eu falar que eu sou uma pessoa extremamente nervosa, eu vou dar um tiro no meu pé. Né? Então, como que eu falo isso? Mas eu tenho que dizer, porque eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Então, como que eu falo isso? Né? Então, isso tem tudo técnicas, né? Tem técnicas que nós da área a gente consegue ajudar aí de uma melhor maneira. Ai, que legal, bacana, porque realmente bate o nervosinho em todo mundo tem que entender, mas se a gente vai preparado, a gente contrata um profissional que possa ajudar a gente, porque realmente tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Se a gente não, né, tiver o apoio de alguém, saber o que a internet está aí, tem muita dica, tem muita coisa, mas é diferente você ter alguém acompanhando ali personalizado, né? Vendo, olha, essa palavra que você está falando não cabe bem aqui. Né? Exatamente. Porque algumas palavras no Brasil aqui significam outra coisa. Outra coisa, tá falando e às vezes, não sei, eu posso estar enganada, mas o recrutador, ele vai, de repente, já te olhar assim, será se você estiver começando a falar muita coisa? Quer dizer, você acha que também disse isso, ele já vai, porque é tanta gente, como o currículo que você falou também, né? Às vezes pode passar o currículo rápido assim, porque, né, tem aquela coisa padrão, talvez uma entrevista também, não é? Eles acabam... Exatamente, tem um diferencial, assim, a pessoa precisa saber contar a história dela de uma maneira que ela consiga influenciar e persuadir o recrutador, né? Porque a gente já sai perdendo, né? Quem é brasileiro já sai perdendo, porque assim, não é daqui, não é português. E querendo ou não, existe um preconceito, né? Na maioria da população, então assim, então, assim, já não é daqui. Aí você fica ali todo inseguro. Como eu não entendi a pergunta. E só vai... E o recrutador vai ficar assim... Esse é o próprio tiro no pé, né? Exato. Agora, se você é brasileiro, ok. Você tem que se preparar. Mas você tem que ter a confiança, né? Que é o que a gente trabalha, a questão da confiança. A pessoa se conhece, ela fica confiante, ela sabe de tudo que ela já está perdendo, ou seja, ela já não, né, tem gente que já começa o jogo já com os pontos na frente, então o brasileiro vem para cá, ele está ciente de que ele já está perdendo por alguns pontos, por algumas, tem gente já na frente dele, então, mas como que ele avança, né, e até ultrapassa essas pessoas que estão aí com os pontos na frente, né? Consegue, muitos brasileiros conseguem sim, tá? A gente está aqui, a gente sabe disso, mas tem que ter esforço, tem que ter estudo, tem que procurar ajuda realmente de um profissional, eu sempre indico, sempre. E a Mariana tá aqui, a nossa parceira, mas é mesmo, porque eu acho que é incrível o que você pode influenciar
nessa parte da vida das pessoas. E a principal também, Sim. Emprego é a principal. E o maior medo, eu Exatamente. coloquei até, nem falei para você, eu coloquei numa caixinha também, antes de falar de você que vai fazer aqui o vídeo, qual é o maior medo na adaptação aqui em Portugal? Caiu só medo de não encontrar emprego. Eu até pensei que, sabe, que as pessoas fossem falar de outras coisas, assim, não sei se é o momento, como é que é, mas foi só isso. Então, bacana ter trazido você também aqui. Nessa Sim, porque semana do apesar da workshop. gente estar num plano de desconfinamento, né, ainda as coisas Isso, estão aquecendo, né? Então a dificuldade está por todo lado, mas exato. a dificuldade não significa que é impossível, né? Isso Então precisa ter mesmo. dedicação também. Não adianta só ter vaga em aberto, um monte de vaga. Tem que ter a dedicação da pessoa e ela tem que se preparar e etc. Ela tem que saber as gírias, as palavras que de repente ela não pode usar, né? Isso. Então nem sei se tem tempo para falar um exemplo, uma coisa que aconteceu muito engraçada com uma cliente, que ela chegou na entrevista e estava rolando ali alguma conversa bem tranquila ali com o recrutador aqui português, e ela falou alguma coisa de Durex, né? Ela estava Ah, contando uma história de Durex, só que aqui Durex significa outra coisa, é. É né? mesmo, mas é mesmo, é E a verdade. Mariana tem, eu sei que você tem no teu canal um Tenho, post que você fala, né, das palavras. então, Nem sei se eu vou Durex tem fazer um lá. assim com essas palavras para o pessoal depois, É, com essas palavras assim diferentes é. assim para um lado que vocês vão E até ela achou que estava abalando, contando a história dela, o negócio do Durex e não sei o quê. E não, realmente, né? Isso é muito engraçado, né? completamente. E eu na sala de aula falei bico, que eu fazia bicos no Brasil, não falam isso, gente, tá? Porque Nem Durex, nem Durex, tá? Depois eu vou fazer um post para vocês com essas palavras assim, tipo assim, não falando o fala. que significa. Porque, nossa, imagina uma entrevista de emprego, você falar, eu até vou falar, pronto, não tem problema. Durex é preservativo, camisinha e bico é sexo oral. Então, você não pode falar assim, olha, eu fazia uns bicos, mas isso é até legal, a gente tá falando isso, tem entrevista de emprego, você vai Mas falar que você fazia bico em alguma coisa. Mas uma pessoa é, que fala, olha, sim, no Brasil eu fazia uns bicos em não sei o quê, não sei o quê. Não falem isso, tá? Eu falei no meio pois de uma é, apresentação, na minha aula de turismo do meu curso, todo mundo começou a rir. E assim, é, imagina a minha cara. Mas pronto, foi um curso, um professor super legal. Ele, sim, mas imagina numa entrevista. Então, realmente foi o exato. que a Mariana está Então, dizendo. esse é, acho que a preocupação maior tem que ser esse tipo de coisa, e não só porque a entrevista é igual em todo lugar do mundo, você tem que estar preparado da mesma forma. Nossa, muito bom você ter falado isso, porque É, eu acho que cada vez mais que a gente for agora se encontrando, sempre vai tendo conteúdos novos, sim. e é bom para as pessoas, alertar as pessoas realmente. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, então. Como saber qual a média de salário de cada emprego? As pessoas ficam com esse Então, se eu receio. ficar falando uma lista aqui de todos os empregos, a gente não sai daqui, né? É verdade. Mas tem um site, né, que fala um pouco da questão de salários, mas o que você tem que vir na mente é assim, eu vou ganhar o salário mínimo, tá? E aí do salário mínimo, dependendo da sua especialização de graduações e suas formações, expertises, talvez você consiga um emprego que pague um pouquinho mais. Mas aqui na Europa, todo mundo, né, em Portugal principalmente, todo mundo meio que está no mesmo barco. Então todo Isso. mundo ali tem ali 50, 100 euros, um pouquinho a mais do salário mínimo, mas não sai disso, entendeu? Então você tem no McDonald's um funcionário lá, o atendente, que ganha o salário mínimo, né, 600 e pouco, o gerente dele ganha 700 e pouco. Então, assim, Não tem aquele valor que a gente vê muito no Brasil, às vezes, que é absurdo, exato. um ganha muito bem e um ganha mal, né? Tá todo mundo meio ali, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas não foge. Você tem que primeiro vir em mente assim, já ir preparado para o pior, né? Isso. Em Porque mente que o salário mínimo, e depois você conseguir, até pelas suas especializações. se for um pouquinho mais, às vezes, de repente, tem um subsídio de línguas, tem um subsídio de caixa, tem um subsídio disso. Exato, Às vezes é isso que vai aumentando, depende do emprego, claro, mas às vezes é isso que vai aumentando o seu salário, porque você ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Acontece muito isso exato, aqui. exato, Claro que são várias exatamente. áreas, porque a Mariana disse, ela não vai poder falar aqui todas. É, Tem o site que é o meusalário.pt, é esse, não exato, é? exato. E depois eu vou deixar. Quer dizer, eu vou fazer um post também essa semana sobre isso, de repente. Também pode ajudar vocês, mas não tomem aquilo como verdade absoluta, né? Só uma Exatamente. média para vocês darem uma olhada e vão perceber isso que a Mariana disse, que é um pouquinho mais que o salário mínimo, um pouquinho mais, e assim. Claro, depende, tem outras áreas que Você pega ganham alguém da área de TI, alguém das áreas isso. são mais estão bombando, realmente pode ganhar um pouquinho mais, mas também não é nada tão Antes. exorbitante. Nossa, eu vou ganhar 5.000 euros. Uma diferença absurda. Não, não é assim. Aqui em Portugal é bom as pessoas saberem disso, né? E aqui tem uma pergunta: quais os procedimentos para entrar em contato com a empresa?
Vamos dizer que a pessoa, então, já está em Portugal, né? Porque realmente, se estiver no Brasil, você disse que é ver as ofertas e nos Sim, sim. sites, assim. E aqui, você acha que tem essa coisa do bater na porta, como que você acha isso? Dependendo se for comércio, não tem mal nenhum, né? Você vai lá, entrega o currículo e ok. Agora, se for empresa, é mais fácil você entrar no site e se cadastrar, né? Mas uma coisa que conta muito é como é que tá a tua rede de contatos no LinkedIn. Cada vez mais é uma rede profissional que vem sendo usada, né? O Brasil tem muito mais usuários. Aqui, Portugal, o ranking de usuários vem aumentando cada vez mais. Então, é um canal super importante hoje em dia, né? Ainda mais com tudo isso muito online, mesmo que esteja aqui no plano de desconfinamento, mas tem que ser o LinkedIn. Então, como é que está o seu portfólio lá? Como você interage com as pessoas? Cada pergunta que eu estou fazendo é uma pecinha daquele jogo de quebra-cabeça que a gente comentou no início, né? Então, tudo ali tem formas e formas, né, de entrar em contato, e como que eu faço para ser visto. Não adianta eu ter um LinkedIn lindo e maravilhoso se eu não interajo com ninguém, se eu não estou conectada com as pessoas certas, né? É isso que é o LinkedIn mesmo, né? Não é ter, tenho o LinkedIn, tenho, mas não é ter o LinkedIn, né? Eu falo, o LinkedIn não é uma Cato, que você deixa lá o currículo, né? Eu falo Cato, que é uma das mais conhecidas no Brasil, né? Já é bem antiga. Então, assim, deixa lá o currículo, quem quiser que me procure, né? Então, meu currículo tá lá. Não, Exato. o LinkedIn não é tão passivo, é extremamente ativo. Então, você tem que ter essa postura aí ativa, de busca, de contato, e interação, e ser interessante, né? Se você não é interessante, você vai ser mais um e realmente não vai conseguir nada por lá. Tá, o segredo, é um dos segredos, além do currículo, acredito, né, que essa parte também que você disse, obviamente, de preparar a pessoa para entrevista de emprego, Sim, saber, tudo também é sim, ótimo, mas também o LinkedIn faz parte aí, então, do top sim, 3, vamos dizer, se você não, sim. que precisa ter sim o LinkedIn, que é uma das perguntas aqui. É importante ter um LinkedIn para qualquer tipo de trabalho? Tem pessoas que pensam, talvez para o meu trabalho, será que eu preciso do LinkedIn? O que você acha? A primeira resposta que eu dou é sim. Agora, se você diz, mas meu emprego eu faço serviços domésticos, faxina, né? Uhum. Talvez não, talvez, ou quem vai contratar uma pessoa da faxina, ela não vai no LinkedIn, né? Ela vai em outros canais, ela principalmente vai nesses sites que tem, que divulga vaga, né? Uma coisa também que tem muito é no próprio Facebook, apesar do Facebook não ser uma rede social profissional, aqui em Portugal existem alguns grupos, né, de empregos, que as pessoas divulgam lá, e são vagas bem operacionais, né, mais informal, assim, é uma coisa assim, Sim. de servente, né, gente de limpeza, então a pessoa divulga ali, essas vagas mais operacionais, são vagas que normalmente você não vê muito no LinkedIn, né, mas então depende de que área que é a pessoa, né, Que depende, for exato. realmente. Mas é importante, quase todas, né? Muitas áreas, assim, que as Exato. pessoas querem Até buscar. porque mesmo, por exemplo, ela sendo vamos supor que a pessoa é da área muito operacional de fábrica, é Uhum. legal ela estar na rede, no LinkedIn, e mesmo que talvez ela não encontre ali divulgações e oportunidades, que não vai ser o canal que as empresas vão divulgar, mas ela consegue ver sobre as empresas, ela consegue saber sobre os recrutadores, ela tem o contato e pode interagir com as pessoas que seriam os contratantes Tá certo. desse tipo de vaga, desse tipo de função, né? Então, precisa ter essa interação. E eu escuto muita gente, até no meu programa, que diz, mas eu sou tímida, eu sou tímido, eu vou ter que falar com as pessoas. Então, né, quem é visto é lembrado. É lembrado, é Né? verdade. Então, quanto mais a gente precisa se expor, e aí que eu digo, aí que é mais importante trabalhar essa competência, porque se você é tímido e você entra dentro de uma empresa, é uma competência que você precisa desenvolver, né? Não Desenvolver. que todo mundo precisa ser extremamente espontâneo e tal. Você pode ter sua timidez, mas desde que ela não prejudique, por exemplo, fazer um contato com uma pessoa que poderia te contratar, Isso né? mesmo, é isso. Porque Ou tem evitar gente que participar de uma acredita. reunião porque você é tímido. É isso mesmo. Porque tem gente que toma como verdade. Sou tímida, pronto. Nasci tímida, vou morrer tímida. Não, você pode mudar. É isso que você disse. Você não precisa ser a mais, assim, mas
pelo menos tentar ver o que está te prejudicando. Você falou muito bem, e tenho certeza que muita gente, e principalmente as pessoas falam, ai meu Deus, ainda falar com português. Eu tento tirar, eu aqui no Viver Melhor em Portugal, tento já tirar essa barreira, que eu falo, gente, vocês vão vir para outro país, comecem já a tirar barreiras, a tirar medos, porque senão não vai dar certo. Eu já aviso logo de cara, senão não vai dar certo. Né? São as famosas crenças, né? Exatamente. No coaching a gente trabalha muito essa questão das crenças limitantes, né? Que nos limitam a fazer algo. E as crenças o quê? O que a gente acredita. Então, o que eu acredito sobre a vida e sobre mim. Então, eu acredito na vida que, nossa, tá difícil o emprego lá. E se eu ficar só nisso que tá difícil, eu mesma vou me sabotar e eu não vou fazer tanto esforço, porque eu sei que tá difícil. Exatamente, né? exatamente. Então, as crenças também as coisas não andam. Realmente. Então, a crença também é um dos quadradinhos, das peças importantes do quebra-cabeça, do programa de recolocação. Olha, muito legal mesmo. E sabe uma coisa legal para falar para vocês? Pelo menos os meus clientes que eu tenho de D1, até D2 também, D1 é o visto de trabalho, e o D2 tem o empreendedor e tem também prestador de serviço. Eu tive aqui agora, recentemente, uma cliente, conseguiu um emprego, essas duas, no LinkedIn. Foi no LinkedIn, você diz, não é fácil, tá? Porque, olha, de muitos clientes que eu tenho esses... Mas não é impossível. Mas não é impossível. Elas lá trabalharam, lá elas conseguiram, lá elas estavam sempre no LinkedIn, com certeza procuraram um profissional, colocaram o LinkedIn certinho, como tem que ser, trabalharam bem e conseguiram. Então, eu fico muito feliz porque eu sei que dá certo. A gente está falando e eu sei que dá certo, e é isso mesmo. E não só, gente, não só para procurar emprego ainda morando no Brasil, estando em Portugal, não conseguiu? Tudo bem, chegou de outra maneira, chegou de outra forma, veio estudar, veio com rendimentos próprios, a maneira, o visto que for. Porém, pelo menos chegaram aqui e sabem direitinho como agir, como fazer para conseguir o emprego em Portugal, né? E estão trabalhando desde o Brasil, né? Desde o Brasil já tem que ter essa, não é? Você aconselha, desde o Brasil já está nesse planejamento. Sim, é uma pergunta que eu recebo também, e eu abri a caixinha também no Instagram ontem para 10 perguntas, e uma das que eu recebi, que eu sempre recebo e que sempre me perguntam, mas eu só estou pensando em ir para Portugal em, sei lá, 2023, 2022, eu já começo agora, e eu sempre respondo, quanto antes, melhor, você vai se acostumar com o idioma, né? Você vai se acostumar com a gíria, você tem que interagir ali com a cultura, você tem que entender para adaptação até ser mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, quanto antes, melhor. Claro que talvez as suas ações muito focadas e muito efetivas para ter o contato com o recrutador, pode esperar mais um pouquinho, mas tem tanta etapa e tanta coisa que você pode fazer e se preparar para este momento, né? Porque não adianta nada você ser super persuasivo, efetivo, e você fazer um contato agora que você fala, então, mas eu não vou hoje. O recrutador fala, vamos supor, a gente quer você, né? Você foi aprovado. Isso. Na entrevista, mas eu não vou agora, né? Eu só vou em 2023, porque eu tô fazendo meu planejamento, porque não consigo agora. Então, assim, perdeu uma chance. Exato. Então, mas você pode ir trabalhando muita coisa antes, para chegar nessa hora, na hora de fazer o contato, já tá pronto, boa. né? E aí é o que dizem, né? Nossa, mas você teve sorte. Não teve sorte, né? Isso mesmo. Tá preparada, a pessoa estava preparada para aquilo, ela se preparou, né? E hoje em dia, com o mercado competitivo, as pessoas precisam estar preparadas, não só aqui em Portugal, quem quer vir para cá, ou quem está no Brasil também, né? Então, perde quem não se prepara, quem não se dedica e acha que tudo vai ser tranquilo, né? Antigamente tinha o famoso da indicação, a pessoa conseguia emprego fácil e tal. Hoje em dia a gente vê muita gente boa e que está desempregada há mais de 3 meses. É isso mesmo. É realidade. Porque antigamente a gente falava, quem é bom está trabalhando. Hoje em dia a gente não pode falar mais isso. Não é assim. É verdade, é realidade. Por isso que uma pessoa tem que estar aí sempre trabalhando, sempre buscando, procurando. Porque se está parada, não adianta, não consegue. Tem que estar em movimento. As pecinhas do jogo do quebra-cabeça precisam estar em movimento e sempre sendo lapidadas, senão... Não dá certo. Muito bom, ótimo mesmo. E agora eu tenho aqui 3, talvez, perguntas mais específicas para a gente já finalizar, que depois eu trago mais a Mariana aqui, gente, com certeza, com outros tópicos. Também, se ficou alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, né, além das pessoas que colocaram na caixinha, não foi todo mundo que viu, então deixa aqui nos comentários, que eu trago de novo, para a Mariana poder esclarecer mais dúvidas de vocês. Tem aqui uma que é o seguinte... se recolocar profissionalmente num trabalho virtual, a pessoa é astróloga e taróloga, ela tem um pouco de receio de se recolocar profissionalmente num trabalho virtual. Como que seria nesse caso?
No caso, ela sendo uma prestadora de serviço, né? Exato. Ela está numa posição que ela pode trabalhar com qualquer lugar do mundo, né? Ainda mais online. Então, ela pode sim oferecer o serviço dela para cá, né? E aí, claro, é uma outra questão depois como que ela vai receber esse valor, Exato. mas sim, é possível, precisa trabalhar a rede dela. Aí que eu falo mais do que nunca trabalhar o LinkedIn, né? Eu tenho uma cliente que vai vir para Portugal em breve, mas já há 6 meses atrás a gente começou um trabalho dela, divulgar o trabalho dela como professora, né, particular, enfim, de um determinado idioma. Então, ela já está fazendo o movimento dela para tentar clientes aqui, já há 6 meses, e ela só vai vir no ano que vem. É isso, porque não é chegar aqui, depois pronto. Tem gente que ainda chega e nem sabe como proceder para abrir atividade, fazer as Precisa coisas. se preparar, Tem que estar preparado já para entender como que funciona também imposto de Portugal. Será que eu vou abrir uma atividade? Será que eu abro uma mini empresa? Dependendo do que for. Aqui foi Como virtual. que funciona imposto, né? Porque as pessoas depois Isso! chegam aqui, tem tanto imposto para Tem pagar tanto também, que, né? imposto. Cliente vai ser brasileiro, vai ser português ou vai ser os dois? Isso tudo também tem a ver, né? Sim. Mas a questão que você falou de também já ter que se preparar também para entender que nem sou taróloga, né? A gente sabe que no Brasil dá muito certo, né? Será que esse segmento aqui as pessoas gostam? Precisa Será? pesquisar sobre isso, né? Isso mesmo, também tem isso tudo por trás. Então, dá certo, eu digo que tudo dá certo, porém tem que entender o que você quer, mas tem que ver se realmente é só, ou só quero ganhar dinheiro só realmente com portugueses. Quero deixar o Brasil, meus clientes brasileiros, mas será que no início vai ser assim? Será que não? Então tem que entender realmente. Acho que em tudo Você isso, pode né? vender para pessoas que estão em Portugal e são brasileiras, que São de repente brasileiros. paguem reais, né? Exato, tem Que a de pessoa tudo. tem lá a família, tem conta no Brasil, Isso, etc. isso, Né? isso, isso. Tem muito, eu acho que Então nessa depende parte muito, né, do que é, mas existe tem a sim essa possibilidade. possibilidade. Só precisa se preparar e É isso. entender o que quer da vida, né? O que quer Isso. nessa parte profissional, ter definido claro o seu objetivo. Exatamente. Entender se já tem clientes, de repente, para abrir aqui uma prestação de serviço, se vale a pena, se não vale, isso tudo tem a ver, né? Chegar e falar assim, pronto, eu vou trabalhar só com isso e acho que vai dar certo. Claro que tem que tentar, mas tem que saber todo o passo a passo por trás disso. E muita gente diz assim, a Mariana falou que tem jeito, então eu vou... E a pessoa fica, às vezes, só com o que a gente falou e ela não faz o papel dela de ir atrás, né? É isso mesmo. Claro que o que nós falamos é um norte, né? É um Claro, direcionador mas o e é o que a trabalho de gente está vendo, mas às vezes questões mais específicas dali da pessoa, ela não pode abraçar não, 100% o que uma pessoa ou duas que ela está estudando. Claro, somos profissionais, a gente sabe o que a gente está falando, a gente está falando a verdade, mas ela também tem o papel dela de ser protagonista da vida dela e da carreira, é né? E isso muita mesmo. gente não se coloca numa posição de não protagonismo, né? É isso, completamente, completamente. E acabam errando Ela falou bastante. que vai ser fácil, então eu chego lá e sem experiência e saio mandando. Não, pera. Ou existe assim Né? também, ouvi dizer que dá para fazer isso em Portugal. Eu até falo às vezes, falo, gente, ver realmente se o seu perfil dá mesmo. Existe essa possibilidade, porém vamos ver se encaixa no seu perfil. Muito importante Exato, procurar profissionais mesmo, quando o assunto é mais específico, exato. entendendo, né? Pronto, aí tem outra aqui que é assim, trabalho como vendedora no Brasil. Como arrumar trabalho em loja em Portugal? Eu achei legal trazer essa, porque muita gente tem isso, né? Tem experiência de um ramo no Brasil. E, né? Então, Sim. como arrumar trabalho? Como é que A mesma funciona? coisa, ela vai procurar nos sites, ela vai procurar e vai bater perna também, que aí é a questão do comércio que eu falei, ela vai sim nas lojas, que também pode ter um resultado um pouco maior, de ir lá na loja e falar que, enfim, é vendedor e está com o currículo em mãos, entendeu? E já entregar e tal. E uma observação importante, que eu acho, não é importante não, mas é interessante, que vendedor no Brasil é diferente, vendedor no Brasil tem comissão, né? Tem ali uma base e tem as comissões. E aqui, normalmente, ele ganha aquele salário, independente se ele quantas pessoas ele atender no dia ali o cliente, né? Então, no Brasil tem aquela fila, né? Então, a gente chama equipe de 5 vendedores, então de quem é a vez, né? Para atender esse cliente que entrou na loja. E aqui não tem isso, eles não vão ficar em cima de você, querendo até te ajudar e ficar em cima, porque eles estão ali como um funcionário passivo, um vendedor passivo. Ele tem o salário dele, ele não tem a vez dele de atendimento, e se tiver dúvida, você vai lá, pergunta, É você ele que está tem que ir ganhando. atrás e às vezes achar ele. E ele está ganhando mesmo, então ele não tem a comissão, né? É, Raramente tem a comissão, então tem essa questão de a pessoa falar, eu sou vendedora no Brasil, vou para lá, imagina, o fixo mais o variável, né? Mais o que eu vou ganhar de bônus de venda. Cuidado, aqui não é assim,
né? É legal Mas você sim, ela falar disso. pode bater perna em todas as lojas e atrás vai vir com um solado confortável de tênis, porque Sim, vai sim. andar bastante, Ah, isso né? E tem sempre estar ali sorrindo, mas também nos sites é o mesmo canal que todas as outras funções. e aqui, assim, só um exemplo, que as pessoas podem falar, como você já falou do currículo aqui, então você também acha que é legal aqui, não seria um específico europeu? Você acha que, tipo, nessas lojas, assim, de shopping, você acha legal um currículo mais... Não, o currículo sem ser o europeus, É isso. sem ser Eu ia falar mais europeus. moderno, mas não é moderno. É, mais moderninho, talvez. Mas de repente, se você vai na loja e você diz assim, olha, posso deixar meu currículo? Pode. A pessoa pode perguntar, vocês preferem europeus ou não? E ela tem ali os dois. Também, E aí a legal. pessoa olha europeus, a Uhum. loja, né? Fala, É a isso. gente quer em europeus, ou tanto faz, a gente só quer os seus Exato. contatos para eu saber onde que é o seu telefone para eu te ligar. Exato. Aí tem lá a E, experiência, tem lá um pouco da pessoa, claro, o e conteúdo. aí pode ser o currículo normal, assim, não Pode precisa ser ser. o europeus. Eu acho que também depende da loja. Se for uma loja mais assim, depende também, acho que vai tudo tendo assim, o perfil, né? Você vai vendo Exato. isso, Por né? isso que eu falo, você tem que ter os dois. É Tem que isso. ter os dois prontos. O europeus mais tradicional ali, daquele jeito, mas que é mais feio, né? É É, tipo um formulário. isso. É tipo E tem assim, um fiz pouco. rápido e fiz assim. A É, outra, eu acho que assim, não sei, eu posso ter errado, ver se eu tô certa. O outro currículo, as pessoas podem olhar com outros olhos. Olha, ela fez um diferente, ela fez aqui uma coisa mais elaborada. é Por um mais que tá cuidado, clean, né? É um portfólio com mais cuidado, isso, né? E exato. tal. Claro que não vai abusar, né? Isso também tem tudo a ver no Sim, currículo que sim, você, o sim, seu trabalho também sim. ajuda nisso, né? Não é chegar também e tentar fazer É. o currículo tem que também ser clean, tem que ser assim, mas eu acho que você deve pegar cada coisa, né? Que Eu pego. Desde foto, no ícone lá, ter a foto da faculdade, a foto mesmo da faculdade em miniatura, e a pessoa põe foto de tudo. Assim, calma, gente, fica muito também. poluída, a gente precisa bater o olho, é aquela regra dos 8 segundos, até 5. Isso. Bate o olho e vê se tem palavra-chave, se aquele currículo nos interessa, se não é próximo, É isso que você tinha entendeu? falado aquela vez na live com os alunos. É isso mesmo, que eu até fiquei, nossa, realmente, às vezes tem aqui vários currículos, eles, os tais 8 segundos que você falou, eu falei, meu Deus, olha como é É. importante você colocar tudo certo ali, porque senão. Saber como contar a sua história, né, no Isso, currículo. E às vezes exato. a pessoa escreve tanto, então vou mostrar tudo que eu sei. E faz uma coisa extremamente poluída que a gente, quando pega o papel, é tanta coisa que a gente, nossa, está muito complicado esse currículo, que tem muita coisa para ler. Passa, Exato, entendeu? exatamente. Olha só. E às vezes o seu futuro foi por água abaixo. E aí que tem. Eu queria só falar do inglês primeiro, rapidinho, para depois finalizar com essa. Você acha que é importante o inglês, ter o inglês? Eu sempre falo da importância do inglês, óbvio. Eu acho, eu assim, trabalhei bastante em lugares assim, mais a parte também de hotelaria e também da parte de fazer assim serviços extras e tal. E precisei do inglês muito na minha vida, tanto é que hoje eu sei, mas até nem foi pela escola e nem curso também fiz, mas Sim. foi mais a experiência do dia a dia de falar mesmo. Mas eu assim, para viajar, eu acho que para a vida é importante, para quem mora na Europa, porque você pode viajar para outros lados, É muito importante aqui né? para emprego você Para ter o emprego. inglês. Agora você fala o seguinte: mas vou na área da fábrica. Talvez não vão exigir, obviamente, inglês, vagas mais operacionais, mas se não for Uhum, uma vaga operacional, se você não tiver inglês, você vai sair perdendo. Mais uma coisa que você precisa se preparar estando no Brasil, né? Fazer exatamente. aula de inglês. Ai, mas eu Exatamente. não tenho dinheiro, mas tem tanta coisa aí no YouTube gratuita, tanta. Quem Assim, quer vai, corre quem atrás. quer, faz. Quem quer É isso, estuda, quem é quer é isso. disciplinado. É que nem Então, tudo depende de como o seu objetivo está claro para você e a importância que ele tem na sua vida. Se for exato. uma coisa realmente importante, que você é isso que eu quero e vai ter foco, aí você vai fazer acontecer. E isso é uma coisa que o coaching ajuda, né? Então, uma das coisas que eu faço a pessoa, ela tanto, a pessoa desfoca, ela tem aquele objetivo, é importante para ela, mas tem tanta coisa que vai acontecendo na vida que a pessoa vai deixando o É, sonho dela e o objetivo para trás, né? E o coaching ajuda realmente a gente, é ali que você quer chegar, então vamos chegar ali, vai cair um mundo de lado, mas você vai estar focada, isso é muito bom, né? nossa, isso é muito É, bom, porque quantas vezes a gente não deixa de fazer coisas que nem mesmo, quero falar inglês. E, às vezes as pessoas, não sei falar inglês, ponto. Não, você não foi atrás do seu objetivo, que é falar inglês, para tentar alguma coisa, né? Falar inglês, gente, quanto mais que nem o exemplo de uma fábrica, você falou a fábrica. Para quem está na parte operacional, não precisa, mas administrativa, tem uma fábrica aqui em Belmonte, olha só, de roupa, né?
que na parte administrativa Precisa pediram, do inglês. além do inglês, o francês. É só para você ter uma noção. O francês, tem inglês, mas não tem francês, não. Tudo bem que tinham clientes franceses, óbvio, e vai acontecer muito aqui em Portugal, de fábricas e coisas assim, terem clientes franceses, porque isso aqui em Portugal... E ótimo, que se você tiver e você for um operador, você pode até visar crescer nessa empresa. Sim, se você sim, tem, sim. né? Nessa parte, sim, com certeza. Então, a gente tem que vocês têm que perceber isso. Vocês estão vindo para um país que faz parte da comunidade europeia e que, sim, que é importante, né? São várias línguas e que o inglês vai prevalecer e vai É ser prioritário, importante, exatamente. né? Então, sim, vamos bater nessa tecla de novo. Meu marido é violinista. Seria difícil conseguir trabalho em Portugal? Essa, vamos imaginar outras áreas assim do tipo, né? Obviamente, eu não sei falar sobre o segmento, né, de violinista, mas eu acho que não só para ele, como para qualquer outra função. Eu vou voltar a repetir. A gente fala a mesma coisa, mas é porque Gente, porque essa pessoa que é violinista, quer saber se tem... Ela precisa entrar em contato com pessoas dessa área para ver como é que tá. Ela precisa ir no LinkedIn, ver se encontra em instituições, escolas, quem contrata esse tipo de profissional, de músico, para saber como é que tá. Então, a rede de contatos de qualidade é tudo, e hoje em dia uma rede profissional, por isso que eu falo novamente, é o LinkedIn, né? Então, assim, eu sou violinista, vou conseguir alguma coisa? A minha cara é claro, um são todas meme, áreas, né? Exatamente. O processo o procedimento é que é o mesmo, vamos dizer, que a procura, que é isso mesmo, está no LinkedIn. Exato, é a posição ativa, isso, né? E de realmente ir atrás e entender como é que está o seu segmento, independente qual seja, se você é músico, se você é artista, se você é maquiadora, enfim, vamos falar de tudo, né? Entender como é que está o seu segmento, se os locais que te contratariam, quais são esses locais, é uma pesquisa que você tem que fazer. Exatamente, né? Exatamente, faz parte. Para entender como exato, e falar com pessoas da área, que aí sim elas vão ser bem específicas e saber te dizer muito mais até do que eu nesse caso sobre isso. É da área mesmo, exatamente. Né? Só assim você vai conseguir ter noção. Como que será o sucesso dos brasileiros na parte da música? Como que está sendo? Você vai ter que investigar, mais ou menos, a internet está aí para isso, né? Brasileiros em Portugal, músicos, escolas de música, tem cada lugar de Portugal tem escola de música, para as crianças, para adultos. Aqui tem bastante, até gosto muito. Tem bastante concerto, Muito, muito, muito. Então, as crianças, até existe isso aqui em Portugal, na escola, imagina um exemplo, no secundário, existe você ir, assim, imagina que meu sobrinho, você sai do 4º ano, vai para o 5º ano, e algumas escolas, claro, você pode escolher se você vai para música ou se você vai para o ensino normal, vamos dizer. E aí, ensino 4º ano para o 5º ano, olha só que interessante. Aí já escolhe um instrumento, a criança, e ela vai tendo aula na escola de música, no caso aqui, especializando. Em outro lugar, e é muito legal, porque tem muitos professores de vários tipos de instrumento. Então, olha que incrível, né? Isso é incrível. Ela falou que trabalha como violinista, ponto. Não sabemos se é professor, se mas pode ser um professor. Lá ele só tocava em algum lugar, né? Aqui ele pode ser um professor, aqui ele pode ver uma banda, ele pode ver os lugares. Mas o caminho, como, é o que a gente que é especializado na área de recursos humanos, de recolocação, é tudo como a gente se prepara a pessoa. Mas, assim, o detalhe de como está ali tal área muito específica, o passo vai ser para todo mundo. Mesmo que falar da área de TI, eu vou dizer, se cadastra nos sites e vê as oportunidades, como que o teu cargo ele é dito nas redes. Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, não podemos falar só desses. Agora a gente disse até um exemplo, mas realmente é tanta coisa. A gente dá um norte, né? A gente dá um norte, mostra como fazer e tudo mais. Agora vai também da pessoa ir atrás disso e realmente fazer o contato com quem tem que fazer. E aí é uma parte que depende dela, né? Aquela parte ativa. Ela é protagonista da carreira dela. Nós estamos aqui para dar todo o suporte, mas ela que é o protagonista. Né? Exatamente. Gente, tem aqui uma perguntinha também que eu tinha esquecido, que eu achei importante a gente falar nesse vídeo, que é o seguinte: tenho 53 anos, mas tenho nacionalidade portuguesa. É difícil emprego com essa idade? É difícil emprego nessa idade em qualquer lugar, acho, do mundo, né? É claro que cada vez mais as empresas elas estão valorizando até profissionais mais experientes, mas depende muito de qual área você é. Né? Se você não tem experiência, muitas experiências em empresa ou quer que seja,
talvez fique mais difícil. Agora, se você tem uma experiência, aqui a gente tem muita vaga de cuidadores de idosos, né? E que talvez mesmo você não tenha essa experiência no Brasil, ela pode ser, você faz aqui um curso sobre isso, Exato, que né? E você consegue, porque às vezes eles procuram esse perfil. Procuram, né? é verdade. Agora você fala, não, eu quero trabalhar no, sei lá, posso trabalhar até no McDonald's como atendente com 53 anos. Não é um público que eles buscam para contratação. Né? Isso a gente tem que falar, é realidade. É realidade. Né? Então, assim, depende muito de como que é o seu currículo, né? Qual que é o teu currículo, qual que é a tua história, para poder ajudar. Você falar de uma forma geral, é difícil. Quanto mais idade a pessoa tem, é mais difícil. É mais difícil. Né? Exato, mas depende se é uma área, se é uma pessoa do ramo bancário, se é uma pessoa muito especializada, ou seja, que ela tem uma graduação, ela tem formações e tal. Pode ser que ela encontre aqui em grandes empresas um cargo mais alto, mas mesmo com a idade dela, porque ela pode ser consultora, ela o que for. Então depende muito, né? É isso. Então as pessoas têm esse medo, né? Esse como tantos outros que a gente falou. Porque 53 anos a pessoa ainda está ativa para trabalhar, tem vontade de trabalhar, mas você também está concorrendo aí com Mas querendo ou não, o mercado é preconceituoso, a gente, né, é um tema que vai longe se a gente falar sobre ele agora, mas sim, tem programas, inclusive tem um programa aqui em Portugal, e eu acho legal essa dica para todo mundo, a Cidade das Profissões, pode procurar no Google, Cidade das Profissões no Porto, ou em Portugal, é um programa da Câmara do Porto, onde a gente ajuda a sociedade a aumentar a empregabilidade, desenvolver competências, tudo voltado para a carreira. E esses dias, eu sou uma das parceiras da Cidade das Profissões, eu dou sempre workshops e formações lá, mas esses dias tinha uma formação muito interessante, que era esse apoio e ajuda e orientação para pessoas acima de 40 e poucos anos sobre emprego. Olha que máximo, hein? Então, e como agora está tudo online, mesmo a gente aqui no desconfinamento, ela poderia ter participado, tem se inscrito e participado. Né, Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui embaixo, vai estar o seu contato, o seu Instagram. Então, sigam a Mariana Lopes, tá bom, gente? Porque assim, quando tiver sempre essas oportunidades, você pode ir colocando no Instagram. Exatamente. E mostrando, porque às vezes foi o que você falou, tudo está online, hoje em dia dá para assistir já do Brasil com planejamento. E é legal ter isso no Porto, né? Achei bem bacana terem esse tipo de atitude de ajudarem, realmente. É um programa que ele é originário da França e aqui em Portugal e aqui no Porto especificamente tem essa divisão na Câmara que é a Cidade das Profissões que ajuda aí a aumentar a empregabilidade da população e é gratuito. Nossa, e também agora tudo online, muita coisa é gratuita. Então são workshops que às vezes são interessantes. Exato, bem interessante mesmo. Então, olha, gente, sigam a Mariana Lopes, tá bom? Se você ainda não segue, porque muita gente conheceu daquela vez o workshop, né? Do outro workshop, gente, o antigo, depois demorei para fazer, por causa da gente se atualizar. E agora eu vou trazendo mais vezes, tá, Mariana? Obrigada, então, muito obrigada por você trazer esse convite. Aqui a gente está nessa semana doida de workshop. Eu estou, assim, ajudando também todos os passos, sabe, desse planejamento. E não podia ficar de fora, né? Essa parte do emprego, que é muito importante, super importante. E essa procura, entender como que funciona a procura de emprego em Portugal, tá bom? Muito obrigada. Exatamente. E como eu que agradeço. Gente... obrigada. O contato da Mariana Lopes vai estar aqui embaixo. E deixe nos comentários se vocês tiverem mais alguma dúvida. Eu trago de novo no próximo vídeo, tá bom? Beijinho, então, muito obrigada. Tchau, tchau.